GP de Austin da Fórmula 1 finalizado com muita treta, muita coisa acontecendo nesse GP. Vamos fazer o nosso resumão aqui do Reaceleração, tudo o que aconteceu de mais importante nesse GP. Então, bora lá! Aconteceu tanta coisa nesse GP que já bora começar falando das coisas mais importantes. Primeiro, Max Verstappen venceu a sprint. O Verstappen é o especialista das sprints. Ele venceu todas desse ano, que até agora vão ser 6, até agora foram 4. Sobre o quali, o que aconteceu de mais importante foi Lewis Hamilton, que teve um final de semana terrível, a gente vai falar mais pra frente. Hamilton saiu no Q1, indo pro Q3 a gente teve o Gasly e o Magnussen, coisa de doido isso, e a gente teve o Norris fazendo a pole position, mas o Norris teve uma sorte, porque quando eles estavam fazendo a última tentativa, o Verstappen vinha numa volta para bater a volta do Norris e o Norris não ia superar o Verstappen. Só que aí, quando o Verstappen estava na metade da volta, o Russell no setor 3 bateu o carro, causou uma bandeira amarela e aí o Verstappen não conseguiu completar a volta dele. Então, essa pole position aí do Norris foi meio que uma sorte. Por causa dessa batida do Norris, os mecânicos tiveram que mexer em partes do carro dele da Mercedes que estava em regime de parque fechado. Então, isso foi violado, o Russell largou lá do box no GP. Bora pra largada. Ninguém largou de pneu macio, porque essa pista tava comendo pneu pra caramba, ainda mais que tinha partes do asfalto que eram novas. Então a maioria largou de pneu médio para o quê? Tentar esticar ao máximo esse primeiro stint de pneu médio, ver como a pista respondia o desgaste do pneu, para depois tentar uma parada só, colocar um pneu duro e levar até o final do GP. Que, já adiantando, foi isso que aconteceu, foi isso que a maioria fez. Na largada, Lando Norris vacila. Ai, meu Deus. Vacila de novo. Ele tenta fechar o Verstappen, que largou em segundo lugar, como a gente comentou. Ele tenta fechar o Verstappen, só que ele não fecha totalmente, não tranca a rua, não tranca a porta ali pro Verstappen passar. Verstappen vai por dentro na curva que é para a esquerda, curva 1, e os dois acabam espalhando. E quem que se aproveitou com essa situação? As duas Ferraris. Leclerc já foi para a primeira colocação e o Sainz acabou ficando ali em terceiro e o Max acabou ficando em segundo. Então o Norris, de primeiro, foi para quarto. Fora que o Norris já tinha ficado mal na sprint lá que a gente comentou. Agora sair de primeiro para quarto na primeira curva. Ai, Norris. Depois disso tivemos um safety car porque Lewis Hamilton abandonou o GP sozinho. Ele errou sozinho uma curva, foi pra brita, ficou atolado na brita, o safety car teve que entrar para tirar o carro dele. E assim, ó, esse final de semana para esquecer do Lewis Hamilton. P6 na sprint. Ficou no Q1, no quali pro GP. Ou seja, ele largou de P18. E agora, DNF, did not finish. Ele não completou o GP, assim, ó, para esquecer esse final de semana. A única coisa boa do Hamilton foi ver a Ferrari, mas já a gente fala da Ferrari. Até próximo da parada dos boxes, que todo mundo parou pra lá da volta 30, a gente tinha a mesma configuração no começo. Leclerc em primeiro, Verstappen em segundo, Sainz em terceiro e o Norris em quarto. Igual aconteceu lá na curva 1 que a gente falou. Olha só a Ferrari acertando em estratégia. Quando todo mundo parou pro box, o que eles fizeram? A Ferrari deu um undercut pra cima do Verstappen. Então, com o tempo que o Sainz acabou parando antes, ele conseguiu tomar a posição do Verstappen quando o Verstappen parou algumas voltas depois. Depois que todos esses primeiros pararam no box, Leclerc em primeiro, só que agora o Sainz foi para segundo, Verstappen em terceiro e Norris em quarto, que era o que a gente queria, né? Eu gosto pouco da Ferrari, os dois carros da Ferrari na frente. Depois, o Verstappen junto com o Norris, para ter a treta do campeonato, da disputa do campeonato de pilotos, era o que a gente queria. E aí tivemos o tema polêmico desse GP, que foi, primeiro, o Norris vacilou demais, né? Ficou umas 10 voltas tentando buscar o Verstappen, porque ele parou 6 voltas depois que o Verstappen no box, então ele perdeu tempo, tava com o pneu melhor, mas perdeu muito tempo, então ele ficou um tempão na busca do Max. Quando ele chegou no Max, ele demorou um monte para ultrapassar o Max, e mais ou menos na volta 52, faltando 4 voltas para acabar, o Norris foi tentar ultrapassar o Verstappen e o Verstappen trancou a rua. Não tem como falar, o Verstappen não deu espaço para o Norris foi por fora na curva 12 e quando ele foi voltar para a pista, como o Verstappen trancou a rua,
o Verstappen teve que frear mais para continuar na pista. Com isso, o Norris, quando voltou, acabou voltando na frente. E aí começou a treta toda de cede posição, não cede posição. Ele tem que devolver ou não tem que devolver. Mas sobre isso, a gente vai fazer um episódio separado para falar exatamente o que aconteceu. Mas já vou dar aqui minha opinião, já deixa aqui nos comentários. Para mim, Verstappen estava errado e a punição do Norris, que já vou falar que aconteceu, foi errada. Verstappen estava errado, fechou o Norris, pelo menos para mim. Já deixa aqui nos comentários o que você acha, mas vamos continuar o GP. Depois disso, com a ultrapassagem do Norris, ele continuou na frente, abrindo, e o Max começou a mandar um rádio falando, ó, fiquem ligados aí que o Norris está fazendo limite de pista. McLaren falou pro Norris, toma cuidado com isso. E aí, meu amigo, na última volta, apareceu 5 segundos de punição pro Lando Norris. Só que não foi por limite de pista, foi pelo aquele lance do Verstappen. A FIA, meu Deus, sem padrão nenhum, a FIA alegou que o Norris ultrapassou por fora e ganhou vantagem. Só que antes disso, esqueceram de ver que o Verstappen jogou o Norris para fora. Por isso que ele estava fora da pista. Algumas voltas atrás, a FIA tinha dado punição pro Russell porque ele jogou para fora o Bottas. E por que não deram pro Verstappen? Não, você tá vendo que não tem lógica? Mas no episódio lá falando da treta, eu explico com mais detalhes. Mas foi isso que aconteceu. 5 segundos de punição pro Norris, GP acabou e o Norris acabou caindo de terceiro para quarto lugar. Que bad, né? Que final terrível essa decisão da FIA na última volta, totalmente anticlímax. Por quê? Tivemos uma dobradinha da Ferrari. Leclerc em primeiro, Sainz em segundo. Ótimo, assim, ótimo GP, mega dominante. Olha só, a Ferrari acertou a estratégia, gente. Acertaram a estratégia. Mega dominante. E aí, no final, a FIA fez isso. Que terrível, né? Colocou isso aí no finalzinho para meio que estragar o pódio ali, estragar o clima. Mega vitorioso da Ferrari. Pontos mega positivos que a gente tem que falar aqui foi Hülkenberg pontuando, ficando em oitavo. Lawson ficando na 9ª colocação no seu primeiro GP depois que o Ricardo saiu pós-Singapura. Lawson largou de 19º. 19º, ganhou 10 posições, ficou em 9º lugar pontuando. Ótimo GP para ele. E o Colapinto, que terminou em 10º, largou em 16º. Meu amigo, olha o Colapinto expondo a mediocridade de ser mediano, né? Do Alex Albon. Mais uma vez ele fica na frente do Albon. Oh, as coisas estão ruins pro Albon, viu? E pra gente fechar, a gente tem que falar do Russell, né? O Russell, lembra que a gente falou que ele largou do box? O Russell largou do box, tomou 5 segundos de punição que a gente falou com o Bottas ali naquele lance, e ele ainda terminou em sexto. Assim, ó, o que a Mercedes não mandou bem, não teve sorte e tudo mais com o Hamilton, o Russell supriu e deu uma equilibrada ali, sem dúvida nenhuma. Mas esse foi o GP de Austin, peguei os pontos mais importantes. Deixa aqui nos comentários, é aquela treta lá do Lando e do Verstappen, hein? Quem que você achou que estava certo? Achou que a punição foi certa? Ou igual eu, que o Verstappen errou? Deixa aqui nos comentários, já aproveita, se inscreve no Reaceleração para não perder nada de Fórmula 1. Então é isso, valeu, falou!